Boa noite, sejam todos bem-vindos. Acho que vocês já perceberam, né, que eu comecei realmente a gostar de live, porque a gente nunca tinha feito, mas essa terceira já em sequência. Tô adorando fazer live. Quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Por favor, dá um alô aí, ver se vocês estão conseguindo me ouvir certinho. E também queria saber de onde vocês são, que estado, em que lugar do Brasil vocês estão. Fala pra mim aí se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Muito obrigada às pessoas que estão entrando. Olha aqui nosso convidado, Gianni Tartari, acabou de chegar. Hoje é uma live de perguntas e respostas novamente. O professor Gianni Tartari vai responder as nossas perguntas, os nossos seguidores. Gianni Tartari, por favor, bem-vindo. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? De Limeira, de São Paulo, Brasília e Birité, boa noite. Boa noite. Aê! Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. A minha imagem está esquisita aqui porque... Sua imagem tá boa para mim. Mas está menorzinho que o normal. Bom, sei, eu acho que deve ter mudado a live. Verdade. Então são dois bloquinhos separados, né? Agora está com os cantinhos arredondados, mudou, eu acho. E Também aí, acho, mudou mesmo. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Já, como eu aprendi, eu já estou bebendo vinho. Ó, a Arlete aqui do Espírito Santo, Arlete. Vamos tomar um vinho junto aí, Arlete. Ah, que legal. Ah, você perguntou para o pessoal de onde é? Perguntei. Acabei de Ah, o perguntar. Rafael, aqui de São Paulo. Oh, obrigado, Rafael. Muito obrigado. Eu estou aprendendo. Chego lá. Bia de Canoas. Muito bom. Barra Vila de Juju Velha, aí, São Patrícia. Paulo. Que Patrícia, legal. somos vizinhas, Patrícia. Vamos tomar um vinho junto. Ó, que legal. Goiânia. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje é uma live de perguntas e respostas com o professor Gianni Tartari, sommelier profissional. Antes de começar, Gianni, eu vou sempre surpreender você, né? Quero botar uma fotinha aqui. Lá vem você. Lá vem eu. E eu quero que Lá você vem me você fale. com foto. Quero que você me fale um pouquinho dessa foto aqui, Gianni. Pô, aí você quer acabar comigo. Caraca. Porra, Que esse é o meu importância mestre. tem? Esse é o Que meu maior importância mestre tem da essa vida, cara. pessoa? Essa pessoa aí é o meu maior mestre da vida, cara. O maior mestre da vida. Meu pai, chefe de cozinha, italiano. O nome dele é Luigi Tartari. A gente chama ele carinhosamente de Rino, de Tartarino. Dizem que parece a minha cara. Eu tenho certeza que é igualzinho. E, caramba, e eu fico sem palavras. E qual foi a importância dele na sua vida como sommelier, na sua vida profissional, Gianni? Bom, meu pai era o chefe de cozinha lá do restaurante Enótria, lá no Rio de Janeiro, quando eu comecei a trabalhar. Ele era sócio do restaurante, proprietário, e era o cara que cozinhava, né? Estava lá nas panelas, nas caçarolas. E a gente fazia essa parceria que a gente falou ontem, ou anteontem, numa live, falando sobre parceria de chefe e sommelier. Eu aprendi muito na prática, assim, com meu pai, na hora do vamos ver ali no trabalho mesmo, sabe? Uma coisa é você ter o pai em casa e tal, e em casa é diferente, né? Porque você faz a comida do dia a dia e tal. E no restaurante explicava tudo direitinho, como era feito, por que ia desse jeito, porque fazia assim, começava com isso, não começava de outra forma. Demais. Meu pai também, eu acho que eu puxei um pouco do meu pai, assim, esse negócio de gostar de ensinar, sabe? E eu gosto muito de ensinar para a pessoa que tem interesse em aprender. Então, aquela pessoa que mostra que está consumindo tudo que eu estou ensinando, vai arrancar tudo e mais um pouco de mim, porque dá prazer ver a pessoa aprendendo, sabe? Eu me sinto assim, sabe? De, de me sentir fazendo a outra pessoa aprender, ou então conseguir passar o que eu sei de uma forma mais simples possível. Eu gosto de dar tudo e mais um pouco daquilo que eu sei. Acho que é um barato, assim. Bacana. É bacana você ver a pessoa consumindo essa informação, sabe? Sugando tudo que a gente tem para dar. Beleza, show. Seja bem-vinda aí, Michele, falando direto lá Então, da Alemanha. Olha que legal. que beleza. Gute Nacht. Muito bom. Muito bom. Bom, antes da Muito gente bem. começar, queria... Caramba.
Antes da gente começar, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa masterclass. Fiz até uma telinha para ela hoje, Ó, que bonitinho. que vai acontecer nessa sexta-feira agora, né, dia 23 de outubro, às 19 horas. Conta um pouquinho pra gente o que você vai ensinar para as pessoas realmente aprenderem definitivamente a identificar os aromas do vinho. Ó, você sabe que na degustação de vinho, muita gente tem essa, às vezes, dificuldade mesmo de identificar aroma, de identificar sabores, assim, né? Então, eu penso que tudo tem método, tudo tem começo, meio e fim. Quando eu comecei a trabalhar, eu também tive problema, também tive dificuldade, assim, com uma taça de vinho à mão. Então, eu penso que não tem outro caminho se não for por estudo, sabe? Tem que estudar, tem que praticar, tem que acompanhar. E como eu, sei lá, aprendi meio que, não vou dizer sozinho, mas a gente vai desenvolvendo, cada um vai desenvolvendo sua própria técnica. Eu acabei desenvolvendo um método que eu consigo desvendar a taça de vinho, assim, sabe? E conseguir passar isso, conseguir explicar direitinho. Então, essa masterclass que a gente vai fazer na sexta-feira vai ser bem sobre isso. Eu vou falar sobre 20 pontos assim, importantes sobre o mundo do vinho, bastante focado também na parte de degustação. E eu acho que vai ser super interessante. Então, Live tô vendo super umas pessoas. interessante que a gente tem, que aí eu disponibilizei, assim, avisei, na verdade, selecionei 5 tipos de uva. Se as pessoas puderem ter um vinho, um desses 5 vinhos, assim, durante a degustação, a gente vai degustar praticamente juntos, quase, porque eu vou ter ou vou ter praticamente os 5 vinhos aqui e vou comentar sobre os 5, vou descrever os 5. Então, você aí que tiver com seu vinho, ou o Sauvignon Blanc, o Chardonnay, o Cabernet, Merlot, o Carmener, a gente vai falar dos aromas, de como esse vinho se comporta na taça. E você, com a sua taça em casa, vai poder sentir isso. Muito bom. A Patrícia está falando aqui que ela não conseguiu se inscrever. Então, assim, pessoal, quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Por favor, pode pedir o link para a gente por direct. Tem o link na bio. O link teve uma instabilidade hoje, mas ele já voltou a funcionar. Tem o link da bio no Instagram do Vinho Todo Dia, no Instagram do Gianni e também no Instagram do @Master em Vinhos, né? Que é o Instagram oficial dessa aula. Uhum. Então, qualquer dúvida, é só mandar direct que a gente vai ajudar vocês para vocês se inscreverem, tá bom? A Fernanda tá pensando. Eu preciso pegar meu computador ali. Tá? Só um Rapidinho. segundo. Só um segundo. Sim. Então, vou continuar aqui falando como que a gente vai se inscrever. Quem também não... Ó, a Bruna falou que não recebeu confirmação. Manda pra gente por direct que a gente consegue resolver, tá? O problema de vocês aí, se tiver algum tipo de empecilho para resolver a inscrição, tá bom? Quais são os vinhos? Fala aí, Diane, quais são os vinhos? Então, os vinhos são um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva, né? Na verdade, não são os vinhos, mas são 5 tipos de uva. Você pode escolher vários, assim. Só um segundo. Vamos lá. Sauvignon Blanc é um vinho branco que pode ser, eu acho que poderia ser muito bacana se fosse um Sauvignon Blanc do Chile. Um Chardonnay, se fosse legal também, se pudesse ser um belo Chardonnay do Chile. Cabernet Sauvignon de qualquer lugar do mundo, na Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, tem vários vinhos legais de Cabernet Sauvignon. Carmener e Merlot, se eu não me engano, entre as 5 uvas que a gente tinha selecionado para fazer a degustação, né? Isso, e na página também na página de inscrição também você vai conseguir ter todas essas informações, tá? Qualquer dúvida também é só pedir por direct. Mas vamos começar então nossas perguntas. Vamos lá. Como toda degustação aqui, eu gosto de começar as perguntas, né, sempre pela ordem de serviço, digamos assim. Hoje, inclusive, tô com a minha camiseta aqui linda de champanhe, ó. Ai, adoro vestidinho. E aí eu coloquei essa camisa porque a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa muito especial e eu falei, não, agora vou mudar aqui e vou colocar essa t-shirt aqui para a live. É uma pergunta da Juliana, a Juliana que produz essas camisas, e ela realmente fez uma pergunta sobre champanhe, que ela falou que ela adora champanhe, mas ela gostaria de saber como degustar, né? Porque a gente fala muito dos tintos, né? Mas como degustar, como sentir os aromas de champanhe e como analisar as perlagens, né? Que são as bolhas, né?
Isso aí, vamos lá. Então, champanhe, antes de começar a responder a pergunta e falar de champanhe, quando eu leio a palavra champanhe, a minha resposta vai ser baseada naquele vinho que é elaborado na região da Champagne, lá na França, tá? Não É. existe champanhe brasileiro, champanhe espanhol, champanhe. Falou champanhe, é França, do ladinho de Paris, ali, 1h30 de carro, você chega lá, tá? Então, isso aí é champanhe. Então, vamos lá. Como é que degusta o champanhe, como é que sente os aromas, como é que analisa o perlage? Vamos começar pela parte visual da degustação. Então, passo a passo, normal da degustação. Quando a gente abre um espumante, e nesse caso um champanhe, e serve na taça, só o fato de você abrir a garrafa, antes mesmo de ver o visual, mas tira a cápsula e vai tirar a rolha da garrafa, quando você faz aquela pequena explosãozinha, aquele puff, barulhinho pequenininho, já é o sentido da audição nos dizendo que essa garrafa está apta para ser consumida, porque tem pressão ali dentro ainda, então tem gás carbônico. Depois você vai servir na sua taça. Tem uma mosquinha chata hoje aqui me enchendo o saco. Aí você vai servir a taça. Quando você servir o espumante na taça, o champanhe na taça, naturalmente vai formar uma espuma bem consistente, branquinha e bem consistente, que a gente chama de mousse. Essa mousse vai desaparecendo e ela forma depois quase que uma borda cheia de bolinha pequenininha, que é chamada de cordon. E esse cordon, que são essas pequenas bolinhas, elas são alimentadas pelo perlage, né, que vem lá do centro, do meio da taça. Isso aí nada mais é do que o gás carbônico, mostrando que está lá presente, ativo e que o vinho está perfeito. Depois, só de olhar isso, só na parte visual, o tamanho das bolinhas, o tamanho do perlage, pelo tamanho e pela quantidade, a gente já pode ter uma noção de quanto tempo esse vinho demorou para ser feito. Quanto mais longo o contato, o processo de autólise do vinho durante o processo de produção, vai criar mais gás carbônico, mais bolinhas menorzinhas e abundantes. Se você comparar com uma taça de um espumante feito pelo método Charmat, o tamanho das bolhas são maiores e a quantidade é um pouco inferior. Então, são só uma degustação técnica, assim, só visual. Eu nem toquei na taça ainda, já posso ter algumas informações. Depois, a parte olfativa e gustativa segue a mesma linha de um vinho branco e de vinho tinto. Vai ver a intensidade, vai identificar os aromas e tudo mais. E quando você vai degustar, aquele mesmo passo a passo. Açúcar, álcool, acidez, corpo, maciez, só não tem tanino, né? Você vai avaliar a efervescência na boca. É uma delícia. Champanhe, eu sou um grande fã. Lá em cima tem uma champanhe, não sei se dá para ver umas garrafinhas de champanhe. Lá em cima, garrafas Magnums e tal e tudo mais. E do lado tem uma garrafa histórica, que aí estava quando eu era moleque, eu morava com meu pai, ainda minha mãe e tudo mais. A gente tinha essa garrafa de Dom Perignon da safra 1970, que para mim era uma coisa assim, nossa, meu pai nem deixava mexer na garrafa, né? Não, champanhe, não sei o quê. E depois que eu comecei a estudar, que eu entendi o que era aquilo ali, eu fui pegar para beber, né? Falei, pô, vamos beber um Dom Perignon que tá aí guardado. E quando eu peguei, a garrafa já estava quase que pela metade, assim, porque tinha vazado e tudo mais. Então ela está fechada, lá em cima está fechada, depois eu posso pegar numa próxima live ou na Masterclass, eu vou mostrar isso. E mostrar a garrafinha Dom Perignon, 1970, fechada, com a rolha, quase pela metade. Muito legal, muito legal. Vamos lá, então. Obrigada, Juliana, aí pela sua pergunta. E aí, assim, na hora de abrir o vinho, o Diego fez uma pergunta que eu achei interessante, assim. Você tem um abridor? Que abridor você tem, né? Que saca-rolho você tem? E ele perguntou porque às vezes você vai abrindo tanto, né, que ele fica ceguinho ali. Qual a importância de um bom abridor, assim? Qual abridor que você tem? Não sei se você está aí com ele perto, se você podia mostrar pra gente. Não estou, mas posso estar. Vou ter que sair daqui de novo. Espera aí. Então volta aí, vai lá e volta aí. Gente, obrigada aí pela presença de todos, tá? Vou dar um recadinho aqui enquanto ele foi ali. Ao final dessa live a gente vai ter uma surpresa. Alguns provavelmente já sabem o que é. Então não deixe de ficar aqui até o final para você saber que surpresa é essa. É uma surpresa sempre muito legal, todo mundo gosta. Vai lá, Etiane. Muito bem, estou com o saca-rolho aqui. Bom, eu me considero assim um cara muito técnico na parte de serviço de vinho. Eu sou professor da BS, especificamente no serviço de vinho, né? Além de outras coisas,
serviço de vinho está sobre minha batuta lá na BS. E eu acho que o serviço tem que ser uma coisa impecável ao extremo, assim. Então, para isso, eu acabei fazendo uma seleção de uma ferramenta super profissional, que é um saca-rolha super especial. Fiz coleção desse saca-rolha quando eu trabalhava. Sempre eu tinha um saca-rolha novo, 0 km desse, para trabalhar num restaurante novo. Vou começar a trabalhar no restaurante Fasano, no Paride, no Emiliano. É cada um saca-rolha impecável. E o último saca-rolha que eu tenho, que eu utilizei no Hotel Emiliano, foi um que eu comprei logo depois que eu participei do concurso mundial de sommeliers no Japão, onde o sommelier japonês foi o campeão. E eu comprei esse saca-rolha, que é francês, da marca Laguiole, Chateau Laguiole. Está aqui, ó. Testar no foco aí, se vai dar para ver. Top. Assim. Ele é isso aqui, ó. Tem as cores do Japão, branco e vermelho. É altamente anatômico. Ele não tem 2 estágios, ele só tem um. Só tem esse estágio aqui. Ele tem um canivete gigantesco, enorme. Tá? Ele também tem o tal do serrilhado, aqui que o Diego falou aqui, ó, tem um serrilhado, mas na ponta ele tem um pedação sem serrilha, ó, sem a serrinha. Essa pontinha aqui que eu afio mesmo, essa pontinha aqui que eu afio, passo lá afiando, porque eu consigo abrir a garrafa de vinho consigo abrir a cápsula fazendo 2 movimentos e ela sai perfeita assim. Eu penso que é uma maneira bacana de a gente apresentar a garrafa bonita, apresentável. Então, se você usar o saca-rolha tentando usar esse serrilhado para cortar a cápsula, ficado. Não corta como deveria. Então, a gente deveria usar a ponta do saca-rolha, né? Bem, só rasgar. Vou demonstrar certamente isso lá na Masterclass. Como é que se faz bonitinho. O saca-rolha vem num estojinho, bacaninha, cada um tem o seu. Esse aqui é branco e vermelho porque é do Japão, tem a inscrição em japonês aqui, tá? E eu fiz coleção deles. E eu estou pronto para fazer uma coisa bem legal também, que eu vou enquadrar os saca-rolhas e colocar a plaquetinha de onde eu utilizei em qual restaurante que eu trabalhei. Vai ficar bonitinho. Olha que legal! Não, e engraçado, assim, que essa foi uma pergunta que eu realmente aprendi, assim, porque eu não sabia que afiava essa pontinha e estou bem feliz de ter aprendido isso também, assim. Porque ela faz um corte mais preciso. Quando a gente trabalha em cozinha, quanto mais afiada está a faca, menos acidente acontece, porque ela corta o que ela deve cortar, né? Então, uma faca meio cega dá um problema, dá um probleminha. Entendi, muito bom. Bora para a próxima pergunta, então. Sobre rolhas, né? Já que a gente rolhas naturais e rolha sintética. Então começou com champanhe, aí a gente abriu o vinho e agora a gente está de cara com a rolha, né? Muito bem. Essa questão aí sempre da rolha natural, da rolha sintética, se ela influencia na qualidade do vinho. Porque assim, a rolha sintética é uma surpresa, né? Você compra o vinho e não sabe que rolha que vem, né? Então, só depois que você tirar a cápsula, só depois que você cortar a cápsula. Isso. Existe um preconceito aí, talvez, com uma rolha sintética. Fala um pouquinho aí pra gente dessa qualidade. Rolha natural não tem... rolha natural... Existem vários tipos de rolha natural, assim, né? Tem a rolha natural que ela é inteiriça, que é feita, maciça, bonitinha. Quanto maior e de uma peça única, a qualidade dela é muito maior e o preço dela também. Uma boa rolha pode custar até €1. Então, imagina como é que faz parte do custo de uma garrafa a rolha, né? Então, existem rolhas grandes, médias, menores, pequenininhas, muito trabalhado, pouco trabalhado. Isso quer dizer, é utilizado um tipo de alvejante para deixá-la bem limpinha, bem bonitinha, e é um dos maiores causadores do tal do cheiro de rolha, o tricloroanisol, o TCA, que a gente chama, né? Que dá o aroma de buchoné. Depois existem as rolhas aglomeradas, vamos dizer, que são os restos de rolha, que são todos picotados e depois aglomerados em tamanhos diferentes. E hoje em dia existe um tipo de rolha natural que é feita na França, tem até um nome engraçado, porque é um som que quer dizer no more cork, não mais rolha, não se utilizar mais rolha, né? O nome da empresa é Nomacork, mas vem desse nome de no more cork, né? Não mais utilizar rolha pura.
E ela faz um trabalho ela faz um trabalho de desintegrar por completo a cortiça e passar por uma máquina, por um processo que eles desenvolveram, que ela passa por um sistema de gás carbônico e tudo mais, que tira, que absorve todo tipo de aroma que a rolha pode ter, inclusive o tal do aroma que não é muito bom. Depois essa rolha é aglomerada e prensada em com diferentes prensas, né, pressão diferente, para deixar passar mais ou menos oxigênio, porque o produtor pode precisar que entre uma quantidade X de oxigênio no vinho dele para que possa sofrer a evolução ao longo do tempo, ou mais oxigênio ou menos oxigênio. Então é a tal da Noma Cork, e ela tem uma outra marca também chamada Diam, D-I-A-M-M, que vem até o númerozinho do número da pressão utilizada para prensar. A rolha sintética, hoje em dia tem algumas até interessantes, mas logo no início, quando começaram a aparecer, era uma rolha sintética maciça, dura, igual uma pedra. Essa minha coleção de saca-rolha Laguiole, que custa um dinheirinho, eu quebrei a espiral de aço de um saca-rolha desse. Eu já contei essa história 1,5 milhão de vezes nos meus cursos. Quem foi meu aluno da BS, no W7, certamente já ouviu. Eu quebrei um saca-rolha, a espiral de aço desse saca-rolha, numa rolha sintética. Eu coloquei lá na garrafa, e aí fiz a alavanca, e sai, não sai, puxa aqui, puxa ali. Coloquei a garrafa no meio da perna e puxei. Quando eu puxei, veio o saca-rolha quebrado. Ele está guardado, está aqui na minha pastinha. Eu tô com o saca-rolha, tá com essa parte aqui inteira, perfeita, maravilhosa, com o negócio cortado aqui, ó. Eu acho que você já postou. Eu acho que você já postou postei. Ele já, né? Já postei. E aí para mim foi um trauma, sabe? Para mim foi um trauma essa rolha sintética. E porque era uma das primeiras, que era muito dura, e teve realmente esse problema de algumas rolhas a gente não conseguia tirar da garrafa, ou seja, o cliente comprava o vinho, mas não conseguia beber. Então hoje a gente tem a rolha sintética, que por fora ela é toda lisinha para poder entrar e sair tranquilamente da garrafa, e no miolo dela ela é toda aglomeradinha. Quando você coloca o saca-rolha, ela vai se espaçando ali para o saca-rolha entrar e poder fazer a tração e tirar a rolha da garrafa. Mas influencia na qualidade do vinho, sim ou não? Sim, influencia sim. A rolha natural, ela permite uma passagem de oxigênio. A rolha sintética diminui muito isso, né? A rolha sintética é utilizada também para vinhos que não precisam de tanto envelhecimento assim. São colocados para vinho para se beber relativamente jovem. Aí eu já prefiro pegar uma garrafa que tenha tampa de rosca, a famosa screw cap. É muito mais garantia para mim que eu vou conseguir abrir a garrafa sem problema e depois servir o vinho sem nenhum problema de buchonê ou qualquer coisa que seja. Entendi. O lance é porque é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe, como uma garrafa está fechada, né? Muitas vezes a gente não tem ideia de que rolha que está ali dentro, né? Então, só vai saber quando tirar a cápsula de verdade. Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Pergunta da Daniela Nobre, super presente aqui com a gente. E aí, já falando de abrir o vinho e termômetro, né? O lance da temperatura do vinho, que é uma pergunta que sempre vem também aqui para a gente. Mas, por exemplo, Johnny, não tem um termômetro em casa, não sei ver a temperatura do vinho. Como proceder, né? Bom, então vamos lá. Sem termômetro, o que a gente deve fazer? Eu acho que para responder essa pergunta tem que falar um pouquinho sobre temperatura, né? Não existe consumir vinho em temperatura ambiente. E, pelo amor de Deus, nunca na sua vida repita isso ou nem beba vinho dessa forma. Não existe temperatura ambiente, tá? Ah, mas da Europa, se você falar em junho, julho, você vai morrer de calor na Europa, porque faz 40 graus, faz mais que aqui. Tá? Então esquece temperatura ambiente, não tem. Cada tipo de vinho tem uma temperatura para ser consumida. Se você não tem o termômetro, o que você tem que fazer? Você coloca seu vinho na geladeira. Tá? O vinho branco você pode colocar na geladeira pela manhã para consumir à noite sem problema nenhum, vai estar na temperatura ideal. Se puder manter essa garrafa depois na geladeira, enquanto você está bebendo, fica ótimo. No caso do vinho tinto, estou vendo um negócio de que, falando ainda sobre rolha, já estão testando, não, já existe a Noma Cork também, existe já faz uma rolha feita de cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar vem do Brasil. Eu tenho ela aqui também na minha pastinha profissional, depois eu posso mostrar. O vinho tinto também deve ser bebido refrescado.
não é gelado e também não é temperatura ambiente, ele é refrescado. Então, meia horinha de geladeira está mais do que suficiente para refrescar o vinho. Se você não tem termômetro, você não vai saber a temperatura precisa, mas você pode usar a sua geladeira para refrescar. Ou ainda, se você estiver num ambiente no Nordeste, lá no Recife, Fortaleza, ou mais lá para cima ainda, colocar o seu vinho branco, tinto, rosé, qualquer um, num balde com gelo e água. Só um detalhe, o vinho tinto ele não pode permanecer no balde com gelo e água durante o tempo inteiro. Quanto mais gelado ficar o tinto, ele vai fechar na parte olfativa, não vai te mostrar aroma, e o tanino dele vai ser a única coisa que você vai perceber. Então, tinto é refrescado, não gelado. Perfeito. A Fabiana tá falando aqui, Fabiana é uma querida, ela adora você, sei super fã. Obrigado. Ela tá falando um pouquinho do seu canal do YouTube, que ela A gosta de Fabiana, acompanhar sim, muito. a Fabiana coloca cada elogio pra gente lá que eu fico até meio sem graça, assim, cara. Fabiana, muitíssimo obrado, meu. Se você me chamar de senhor mais uma vez, eu nunca mais falo com você. Tá começando. Não me chama de senhor, não. Me chama de você. Então tá joia. E na temperatura continuando sobre a temperatura do vinho, é um tema que vai ser falado na sua Masterclass de sexta-feira? Opa, super importante falar sobre o tema de temperatura. Minha Masterclass vai ser recheada de super informações, assim, informações que a gente vai utilizar na prática do dia a dia, sabe? Não aquela informação que você vai ouvir um dia e falar, um dia quem sabe. Você vai usar no dia a dia, no dia a dia. Perfeito, muito bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Termômetro. Tipos de taça. Pergunta da Ângela. Tipos de taça para cada vinho. Como que está a situação da Flute hoje? Né? No caso dos espumantes, champanhe que a gente estava conversando. Me conta aí um pouquinho disso. Hoje eu tô com essa taça aqui, ó. Legal. Hoje eu tô com uma taça menor até, vazia já, que eu já bebi tudo. Então, taça, é muito legal a gente ter um tipo de taça para cada tipo de vinho. É bem bacana, só que isso demanda espaço, porque ocupa muito espaço, né, em casa para você guardar. E depois custa caro, se você vai usar uma taça de excelente qualidade mesmo. Ah, e a Fabiana falou, tá me chamando de você. Agora sim, Fabiana. Então, é bacana ter uma taça, eu penso que é bacana ter uma taça para o espumante, mas não a tal da flute. A flute é um cilindro fechado que não deixa, não deixa o vinho respirar e se mostrar como deveria. Né? Então, alguns anos atrás já se falou que a flute ia desaparecer do mercado, está aos pouquinhos desaparecendo. E é bacana degustar um vinho espumante numa taça que é levemente mais aberta do que uma flute. Isso permite que o vinho respire, solte mais aroma, mais intensidade e fique mais gostoso. O espumante, o champanhe, o prosecco, vários outros espumantes assim, eu acho que mais do que merecem ter oxigênio para mostrar o que eles têm para nos dar, assim, sabe? Que não é gás carbônico e bolinha que você vai sentir o perlágio. Tem cheiro, tem aroma, tem complexidade aromática. E isso só vai aparecer à medida que ele vai respirando. Então, num restaurante hoje em dia, por exemplo, é difícil a gente ter uma taça especial para champanhe, uma taça especial para vinho branco, uma taça especial para vinho tinto, uma taça especial para borgonha, uma taça para não sei o quê. Então, meio que se convencionou ter um tipo de taça de altíssimo nível, de altíssima qualidade, para se servir tudo. Eu, quando trabalhava em restaurante, nesse último restaurante que foi o Ristorantino, quando eu vendia garrafa de champanhe, de espumante, eu levava as duas taças. Eu levava a flute que a gente tinha, mas levava uma taça parecida com essa também. Porque aqui eu vou servir menos quantidade, por causa da temperatura, né, que funciona a temperatura para ficar sempre fresquinho, mas tem muito oxigênio para o vinho se mostrar. E eu oferecia para o cliente, tem uma experiência de beber o espumante aqui, assim. Alguns aceitavam, outros não faziam questão e tal, mas é bacana, eu acho que é sempre legal. E é bacana ter uma taça boa. Taça boa quer dizer taça que faz isso, ó. Vou testar? Taça de cristal, tá? Por que a taça de cristal? A taça de cristal ela é microporosa ou até menor do que isso e ajuda muito o vinho a se mostrar. Então, quando a gente agita a taça assim, fica cada vez mais perfumado, cada vez mais intenso. Beleza. O Júnior está perguntando aqui quando usar o decanter, Júnior. Tá a live de ontem ou de anteontem. Tem essa informação no canal do YouTube também, do professor também tem, tá? Não tá nas perguntas de hoje,
Mas pode procurar lá no canal dele do YouTube que você vai achar essa pergunta, que é uma pergunta bem legal e a resposta Imagina, dele. gente. Eu já reclamei que me chamou de senhor. Vai me chamar de doutor Jane agora? Eu vou cortar os pulsos, pô, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Vamos lá, então. Qual a diferença entre... Essa pergunta é clássica também, né? Qual a Essa é clássica. diferença... E é uma pergunta tão boa, porque ela confunde muito a cabeça das pessoas, né? Assim, É. então, finalmente aí, ó, quem quer aprender vinho, a gente está com 96 pessoas agora. Vamos ajudar a gente a chegar em 100 pessoas. Aqui embaixo tem um botãozinho do aviãozinho de compartilhe. Compartilhe aí com seus amigos, ainda mais para quem quer saber, quem quer aprender sobre vinho. E Tione agora vai explicar definitivamente, vai acabar com essa dúvida aí, o que é a diferença entre reservado, reserva e gran reserva. Fala, Tione. Vamos lá. Já respondi de várias maneiras essa pergunta, já respondi várias vezes essa mesma pergunta, inclusive lá no canal do YouTube está lá um videozinho falando sobre isso. Vinho reservado, vinho reserva e vinho gran reserva. Quando a gente fala esses dois termos, reserva e gran reserva, a gente está falando de vinhos da Espanha. Na Espanha, a gente tem muito bem assim uma legislação que regulamenta o tempo de envelhecimento do vinho, tanto em barrica quanto em garrafa, antes de ser colocado no mercado, para que o produtor possa ter direito de escrever no rótulo vinho XPTO reserva. Por lei, ele é analisado antes de ser chegado no mercado, o tempo em que ele foi guardado na barrica e na garrafa. Para o Gran Reserva é mais tempo ainda. Já que eu estou falando da Espanha, vou falar os outros dois termos que existem, que são utilizados lá também, para vinhos mais jovens, vamos dizer. Um deles o termo é jovem, em espanhol, joven, que não tem nenhuma passagem por madeira. Logo depois vem o criança. Criança quer dizer, foi criado, foi envelhecido um pouco em barrica. Tá? Foi envelhecido 6 meses entre barrica e garrafa antes de ser colocado no mercado. Depois vem o reserva e depois vem o gran reserva. Um vinho gran reserva da Espanha, ele vem, no mínimo, com 5 anos da data da safra. Isso quer dizer, agora a gente vai encontrar um gran reserva espanhol 2015. Não vai ter um gran reserva 16, 17, 18, 19 da Espanha. Não existe, porque está lá passando o período em barrica, passando o período em garrafa. Não vai encontrar em lugar nenhum. Quando a gente vem aqui para o Chile ou para a Argentina, não existe uma legislação que regulamenta a utilização desses termos. Então, reservado nada mais é do que uma marca. É uma marca. Tem um produtor chamado Concha e Toro, que é uma vinícola, um produtor de vinho, e ele tem vários rótulos, várias marcas. Uma das marcas que ele mais produz se chama reservado. Se ele tem madeira, se ele não tem madeira, se ele passa em barrica ou não, se fica guardado, a gente não sabe. Depois, o termo reserva é utilizado aqui no Chile, na Argentina, no Uruguai, cada um de uma maneira diferente. Eu sou o produtor do Chile, e aí eu quero fazer uma reserva e vou envelhecer esse vinho 3 meses em madeira e 6 meses em barrica. É o meu jeito de fazer reserva. Não tem uma lei que eu tenho que seguir. O outro produtor, o meu vizinho, faz o contrário. Faz 6 meses em barrica, faz 3 meses em garrafa. Então não tem essa grande legislação. Inclusive, hoje eu tô com um vinho aqui, ó. Vou mostrar o vinho que eu tô hoje, né? Que é um vinho da Monte Pascoal, um vinho brasileiro, um Cabernet Sauvignon. E é um vinho de R$ 40. E é um excelente vinho para o dia a dia, um vinho bacana. E diz aqui que é reserva, né? Assim, exatamente isso. Então, o que Mas isso quer dizer o quê? Né? Não quer dizer, você tem que ir procurar lá, mas todos eles podem falar, passou em barrica, mas não existe uma legislação, sabe? Ok que passou em barrica, ok que ficou guardado um tempo, mas tem que ter tem que ser igual para todo mundo. Na Espanha, se você pegar um vinho reserva de 4 ou 5 produtores diferentes, vai ser o mesmíssimo tempo. O mesmíssimo tempo. Perfeito. Beleza. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma pergunta da Camila, que ela falou que ela comprou um Quinta do Balão Alvarinho
branco, né? Claro. Uhum. Mas ela não sabe harmonizar, Diane. Dá Opa, uma luz para Camila. Camila, me chama aí que eu vou harmonizar com você comida. Você leva os camarões, a gente abre o vinho. Então, o Alvarinho é um vinhaço branco maravilhoso lá da região do Minho. É um vinho que tem acidez bastante elevada, é muito gostoso. Então, você pode fazer harmonização com frutos do mar, com peixes, com carnes brancas. A gente falou, acho que, se não me engano, ontem na live, falando sobre frango, sobre carne branca, né? Frango. Nessa linha. São todos esses tipos de pratos que você pode imaginar, de N maneiras, né? Um espaguete com vários tipos de frutos do mar, um peixe grelhadinho, um peixe assado, um peixe cozido, com legumes e tudo mais. O branco que tem acidez elevada é maravilhoso para comida. E o alvarinho é uma das uvas que assim, mais tem esse frescor, essa acidez toda. Beleza. Aí, Camila, chama a gente para harmonizar essa alvarinha aí. Também quero ir, hein? A Adriana tá aqui, tá falando que quer vir também. A gente precisa montar aí, ó. Inclusive, a Adriana tá aí, ó, e essa é a pergunta dela hoje também. Inclusive, a pergunta dela, ela pergunta assim: eu preciso ter uma adega climatizada e devo guardar realmente os vinhos deitados? A gente falou um pouquinho disso. E falando em adega climatizada, eu quero falar do sorteio que está rolando todo dia de uma adega climatizada. Mais 11 rótulos. É uma adega com mais 11 rótulos, mais 12 rótulos, mais uma box cheia de petiscos. Então, um sorteio imperdível. Corre lá no feed depois para participar. Fala, Diane, realmente preciso ter uma adega climatizada e os vinhos devem ser guardados deitados, inclusive também o champanhe, os espumantes, né? Conta um pouquinho para gente. A resposta é não e sim. Então, você precisa realmente ter? Não precisa realmente ter, vírgula. Mas se você vai comprar vinho para guardar um bom tempo, ou algum tempo, vamos dizer, quero comprar uns vinhos e guardar 2, 3 anos para beber. É fundamental ter uma adega climatizada para você guardar o vinho. Então, se eu fosse você, eu já corria lá no vinho todo dia, colocaria meu nomezinho lá, o seu nomezinho lá, para concorrer a essa adega que, além de você poder guardar seus vinhos, você vai já receber a adega com vinho dentro. É um espetáculo isso. Então, se você precisa, depende do seu tipo de consumo. Você bebe vinho todo dia, se você bebe vinho de mais alto, digamos, nível assim, de preço, são vinhos que necessitam de um cuidado maior para ser bem guardadinhos em casa. Depois, as garrafas na horizontal, sim, sempre na horizontal. O vinho vai estar em contato com a rolha, vai deixar a rolha muito úmida, a rolha vai vedar perfeitamente bem a garrafa e não vai ter problema de oxidação, de estragar, nem nada. Então, e a adega foi meio desenvolvida para a gente colocar as garrafinhas deitadinhas lá. Então, penso que sim, quase que obrigatório guardar as garrafas na horizontal. Beleza, a Sheila está perguntando aqui como concorrer à adega, Sheila. É lá no perfil nosso aqui do Vinho Todo Dia. Tem lá a foto oficial do sorteio. Só entra lá e seguir as regras direitinho, tá bom? Deixa de participar, não. Tá incrível esse sorteio, uma adega recheada de vinhos. Bora lá para a próxima pergunta também. Lembrando também que no final dessa live a gente tem uma surpresa. Já vou falar o que é. É um sorteio de um vinho aqui só para quem está presente aqui. Então, fique com a gente até o final, que vocês vão saber. Eu vou explicar direitinho como participar, tá bom? Próxima pergunta, pergunta da Cristina. Cristina, eu acho que está aqui com a gente, é uma super querida. Quais informações devo procurar no rótulo para identificar um vinho? Para identificar o vinho? Bom, um monte de informação. Gente, né, então, o rótulo do vinho traz um monte de informação bacana, né? Traz o nome, vamos dizer, se for um vinho do Novo Mundo, ele vai trazer uma marca, né? Uma marca, um brand. Depois vai trazer o nome da uva, né? O nome da uva ou das uvas, caso tenha mais de uma. E quando é um vinho do Novo Mundo, vamos falar Chile. Um vinho do Chile vai estar escrito lá Cabernet Sauvignon. Isso quer dizer que nesse vinho, no mínimo 85% do vinho que está ali dentro foi feito com a uva Cabernet Sauvignon. Tá? Então, já começa daí. Depois, de um lado deve ter o teor alcoólico do vinho, do outro lado tem a capacidade da garrafa, que é padronizada em 750 ml. No rótulo também vai ter a região de onde ele vem. Né? No caso do Chile, tem N regiões: Vale Central, Vale del Maipo, Cachapoal, Vale de Rapel, Casablanca, tem um monte de rótulo. E você lendo o rótulo, você sabe a geografia do vinho. Você sabe exatamente, olhando o mapa do Chile,
da onde ele vem. Vem exatamente dali. A uva está plantada ali, o vinho feito ali e tudo mais. Então, o rótulo sempre vai trazer informação precisa para a gente. Ao contrário, se você tiver um vinho da Europa, eu falo que o vinho da Europa é muito mais um GPS. Então, se você pegar a garrafa de um grande vinho, um grande não, de um vinho bacana europeu, e você pegar o seu carro e só dirigir chegando no que está escrito no rótulo, você vai chegar exatamente aonde a uva está plantada. Porque lá, ao contrário do Novo Mundo, não é a uva que tem o maior destaque no rótulo, mas é a região, é a área geográfica. Não existem duas áreas geográficas idênticas. Quando a gente fala na Itália, por exemplo, você vai para Barolo. Se você colocar no seu GPS lá, Barolo, o carro vai chegar em Barolo, porque é uma área geográfica. E é o que está escrito no rótulo. Tá? A mesma coisa se você escrever outro tipo de vinho. Então, colocar Valpolicella, você vai sair lá do Piemonte, vai para o outro lado da Itália, vai lá para o nordeste da Itália, chegar em Valpolicella. Então, são localidades, são pedaços de terra com esses nomes. Beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui, então. É possível identificar qual a melhor uva a se consumir por país de fabricação de vinho? Então, por exemplo, eu acho que ela quis fazer uma pergunta aí, talvez de uvas emblemáticas, talvez. Eu entendi dessa forma também. Só para constar assim, esse tipo de pergunta, essa resposta eu vou dar aqui agora, mas muito mais completa, ela vai estar lá na nossa Masterclass, na segunda aula da Masterclass, se eu não me engano, onde eu vou falar de 21 países, as suas uvas, as suas regiões, seus métodos de produção. Vai ser show de bola. Esse capítulo está lindo. É possível identificar qual a melhor uva? Sim, existem uvas que se adaptam melhor aqui ou ali, né? Então, aqui no Chile, eu já falei da Cabernet Sauvignon, já falei da Chardonnay, já falei da Carmener. Então, a uva ela se adapta muito bem com o tipo de solo, o tipo de subsolo que tem naquele pedacinho de terra onde ela está plantada. Veja como na Argentina, a gente falou Argentina, todo mundo imagina Malbec, todo mundo pensa na Malbec. Fala do Uruguai, todo mundo pensa na Tanat, que se deu melhor ali, o clima é melhor, o solo é melhor, teve melhor resultado e todo mundo investiu naquela uva que deu melhor resultado. Isso vale para o mundo inteiro. Então, sim, se você quiser começar a degustar, queria provar um vinho típico do Chile, vai beber um Cabernet Sauvignon. Um típico da Argentina, vai beber um Malbec. Do Uruguai, um Tanat, e por aí vai. Do Brasil, um Merlot do Vale dos Vinhedos e um Chardonnay do Vale dos Vinhedos. E aí a gente aprende isso estudando, né, Diane? Assim, quando a gente fala em algumas regiões, por exemplo, Borgonha, você sabe que você vai tomar um excelente Pinot Noir, né? Vai tomar o melhor Pinot Noir da vida. Exatamente, com certeza, maravilhosos. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Alguma dica para quem está tentando começar a tomar vinho seco? Eu já sei qual é essa resposta, mas eu vou deixar ela com você. Sei lá qual é a minha resposta. Alguma dica para quem está começando a tomar vinho seco? Sim, começar a beber vinho que não seja tão seco assim. Eu sei que muita gente ainda consome o tal do vinho suave, vinho que tem mais quantidade de açúcar, que fica mais facilzinho, mais gostosinho na boca, mas acaba meio mascarando tudo que o vinho tem para nos mostrar. Então, o primeiro passo eu acho que é mudar para o vinho seco, mas de repente um vinho que ainda tem alguma coisa de suavezinho, bem pequenininho, como um vinho da Puglia, um primitivo, por exemplo, um Zinfandel da Califórnia, que vai ter uma quantidade de açúcar muito menor em relação ao vinho suave, e ele é um quase seco, tanto que a classificação deles às vezes é meio seco, a classificação oficial da legislação brasileira. Não diria uva, mas diria o tipo de vinho, né? Então, na verdade, a uva, de dois casos que eu falei, são uvas mesmo, né? Zinfandel da Califórnia, primitivo da Puglia. E depois eu penso que poderia começar com um vinho mais leve. Eu vi algumas uvas subindo aqui, pode ser um Gamay, pode ser um Pinot Noir mais delicado. Existem Pinot Noirs que são exageradamente secos, então não dá para generalizar, todo Pinot Noir é sequinho. Tem uns que são mega secões, né? Super seco. Então vai dar uma boa travada na boca. Mas a dica é, vai diminuindo cada vez mais os açúcares. Vai diminuindo cada vez mais o açúcar. Quando a gente ingere bebida alcoólica, o vinho, a cerveja, o uísque, esse álcool que a gente ingere vai se transformar em açúcar no nosso organismo. E a gente fica fofinho assim.
Exatamente. E aqui, eu ia para aquela dica de sempre, né? Assim, nossos melhores amigos aqui na hora de tomar vinho é sempre a água, né, Diane? Sim, 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 sempre água, porque a água acaba mantendo a nossa hidratação, né? O álcool desidrata o nosso organismo. Então, a gente consumindo qualquer tipo de bebida alcoólica, deveria consumir também o álcool, a água. Perfeito. Bora então para a próxima pergunta. É uma pergunta da Carol. É uma pergunta que ela fez e reflete também muito no meu trabalho. Então, por isso que eu coloquei ela aqui, porque eu me identifiquei realmente com a pergunta dela, que é como começar a dar dicas e falar sobre vinhos no Instagram, de enófila apaixonada. Ela é uma enófila Muito bem. apaixonada, quer começar, está começando a aprender, quer dar as dicas dela. E o que você acha que ela deve fazer? Bom, a gente teve uma pergunta parecida com isso ontem, né? Como começar a vender vinho do zero e tal. E eu falei ontem e vou repetir hoje, sabe? Se eu vou me propor falar de alguma coisa, eu vou precisar saber do que eu estou falando, né? Se a gente vai começar a dar dica e tudo mais, tem que a gente saber do que está falando. E a gente só tem uma maneira de conhecer o que a gente vai falar. É lendo, é estudando, é aprendendo. Então, eu acho que é super bacana ter cada vez mais gente falando sobre vinho e tudo mais, para todo tipo de público, todo tipo de vinho, mas tem que passar informações assim fidedignas, né? Certo? Então a ideia é estudar, estudar, estudar. Essa profissão de sommelier, a sommelierie, que é o nome geral do negócio que a gente faz, a sommelierie é uma profissão de estudo sem fim. A cada ano tem coisa nova, a cada ano tem técnica nova, e técnicas que nem são tão novas assim, são mais antigas, mas são como é que chama? Readequados para o momento que a gente está vivendo. Então, estudar para sempre. Isso aí. E fala um pouquinho mais, assim, Diane, na Masterclass, o tema, né, é sobre aromas do vinho, mas você vai falar só disso? Eu vou falar muito de aromas do vinho para a gente poder descobrir e acabar com a dificuldade em se encontrar os aromas do vinho, mas vou falar também de outras 20 dicas do geral do vinho, assim, do mundo do vinho, né? Um pouco de tudo. Serviço, como abrir, falar de taça, falar de região, falar de método de produção, falar de várias coisas interessantes. Uma pergunta aqui, água com Bacana. gás ou sem gás? A água é um gosto pessoal seu. Você prefere água com gás ou água sem gás? Eu prefiro água sem gás. Numa degustação muito técnica assim, a gente sempre usa água sem gás, porque a água com gás ela pode meio que o gás carbônico, por incrível que pareça, dá um gosto diferente para a água. Eu já fiz uma degustação de água uma vez com sommelier francês e é chocante a diferença assim entre as águas. Água mineral que estou falando, hein? É chocante a diferença. Muito legal, muito legal. Existe sommelier de água, né? É o sommelier mais triste que existe, né? Porque só bebe água. Por essa resposta eu não esperava, mas eu juro que eu concordo com você. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. A Luma falou assim: poderia estruturar uma linha guia para o estudo sobre vinhos para iniciantes? Ou seja, o que eu entendi da pergunta é: quando você vai começar a estudar vinhos, por onde você começa, né? Assim, para que lado você vai? Pelas uvas? É pela prática? Por onde começar? Na verdade, eu sei a resposta, que é pela sua Masterclass de sexta-feira. Mas fala aí um pouquinho mais pra gente. Olha, eu tenho um livro também que está aqui atrás do instante, um livro pequenininho da Associação Brasileira de Sommeliers, um dos primeiros livros que a Associação Brasileira do Rio lançou, bem fininho assim, e dentro dele tem um papelzinho que foi um guia que eu fiz quando eu comecei a estudar sobre vinho. Eu também tinha essa mesmíssima dúvida. Por onde começar? É tanta coisa, né? Pela uva, pela região, não sei o quê. E naquela época, os meus mestres lá me indicaram assim, começar a estudar por Bordeaux. Tudo bem que eu estava trabalhando, já estava no meio profissional do negócio e comecei por Bordeaux. Uma vez que você entende o que acontece em Bordeaux, fica fácil de destrinchar o restante. Mas eu penso que é bacana estudar um pouco de região, né? A gente está aqui próximo a gente tem a nossa região produtora do sul do Brasil, não é a única produtora de vinho no país, mas é a mais tradicional, a mais
bem desenvolvida. Então, eu estudaria vinho brasileiro, saber de onde vem, por que vem dali, estudar depois o Chile, a Argentina, Uruguai, estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre a região. É muito bacana você ter uma enciclopédia grande sobre aquele país, lê um capítulo, um país. Pega o Chile, lê um pouquinho do Chile, degusta um vinho do Chile, procura esse vinho que você está bebendo no livro. Acho que é super bacana, assim, sabe? Você vai ler a informação e vai comprovar ali na taça que você está bebendo. Tem vários livros aqui interessantes. Tem a La Rousse do Vinho, tem os vinhos da os livros da Jancis Robinson, que é uma Master of Wine inglesa, que são bacanésimos assim de estudar. Como eu acabei de falar, né? Eu acho que na pergunta anterior, é estudo para sempre, assim, sabe? Tem que estudar para sempre. Se quer entrar de cabeça no negócio. Inclusive, lá no blog Vinho Todo Dia também, quem quiser pode pedir o link. A gente tem um artigo sobre os livros mais vendidos, assim, do mundo do vinho, ou seja, os melhores livros do mundo do vinho. Quem quiser depois pode pedir por direct pra gente. A Marlúcia aqui tá perguntando, por favor, me responde o que é o vinho suave Bordeaux. Responde para ela, Diane. Vamos lá. Quando a gente fala, a maioria dos vinhos suaves Bordeaux é feito com um tipo de uva que não é da mesma família, não é do mesmo gênero de uva que a gente usa para fazer vinho, vamos dizer, os mais consumidos no mercado, que são todos eles de um tipo de vitis chamada vitis vinífera. Então, dentro dessa vitis vinífera tem Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Nebbiolo, Tempranillo, Sangiovese e todas as outras 10 mil uvas. Essa uva, por exemplo, essa uva Bordeaux, ela faz parte de uma outra família de uva, outra família de vitis. Vitis labrusca, vitis americana, que fazem vinhos que têm essa quantidade de açúcar enorme, que mesmo depois de fermentados ainda sobra muito açúcar. Então, Bordeaux é uma uva mais simples, vamos dizer assim. Faz vinhos suaves com essa quantidade de açúcar mais elevada. Não que o vinho seja horrível ou ruim, é uma categoria. É uma das categorias mais consumidas que tem no Brasil, sabe? Vinho acessível, vinho saboroso, vinho perfumado, vinho aromático, mas com muito açúcar, muito doce. Os vinhos secos, que a maioria vem ali das uvas vitiviníferas, são os mais reputados aí no mercado. E mais consumidos, e muito consumidos também. Beleza. Isso aí. Quero saber se a Marlúcia aí está satisfeita com essa resposta, que ela estava aqui, ó. Me responde, me responde. O Marcelo também perguntou, Diane, quais os melhores uvas para guarda? As uvas que fazem vinho de maior estrutura. Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Sangiovese, Chardonnay, no caso de uma uva branca, Riesling, vinho branco da Alemanha, maravilhoso. Dá para guardar Riesling 20 anos, sem o menor medo, vinho branco. Então, vinhos que fazem uvas que fazem vinhos estruturados. Cabernet Sauvignon. A André está perguntando aqui, seria uma uva... Voltando a Merlot, a André está perguntando, seria uma uva mais adocicada? É isso? A Merlot? Não. A Bordeaux, voltando na Bordeaux, sim. A André está perguntando, é uma uva mais adocicada? É a uva que é adocicada? É a família de uva que dá esse tipo de vinho com açúcar muito elevado, muito alto. Perfeito. Tem um gênero botânico chamado Vitis. Dentro da Vitis tem vários tipos de Vitis. A mais especial, que dá a melhor qualidade de uva, é a tal da Vitis vinífera. Dentro da Vitis vinífera tem pelo menos 10 mil tipos de uva. Malbec, mais ou menos, não é uma das principais, não. Perfeito. A gente está encerrando essa aula, essa live. Eu queria convidar todos vocês. Ai, que pena, né? Tão rápido. Tão maravilhoso. Quem gostou aí, bate palma, gente. 125 pessoas online. Uau, que legal. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Estou muito feliz. Estou adorando fazer live. Estou viciada agora. Não quero mais parar não, hein, Diane? Se prepare. Pô, que beleza. Nessa sexta-feira agora, temos uma masterclass gratuita com o professor Tiane Tartari. Não é uma live, vai ser ao vivo, mas não é uma live no Instagram. Não vai ser no Instagram. É muito diferente, porque é uma aula toda consistente. É uma aula toda consistente, né? É uma aula toda preparada para vocês. É uma aula que tem uma sequência lógica para quando chegar no final você entender realmente os aromas do vinho. Né, pegar a sua taça ali e ele vai descrever os aromas e você vai realmente
entender como aquilo funciona, sua cabeça vai entender exatamente do jeito que entende a cabeça do Gianni. É isso o nosso objetivo para passar para vocês. Então, quem ainda não fez a inscrição, pode pedir o link por direct, tem link na minha bio, tem link na bio do Gianni, tem link na bio do Master em Vinhos. Então, é só pedir para a gente poder fazer a inscrição de vocês, fazer inscrições para vocês não perderem essa oportunidade de participar dessa Masterclass gratuita com esse mestre aí, que é sensacional. Vocês estão vendo aí que ele sabe muito de vinho. E teremos um sorteio agora, ao final dessa live. Eu vou falar as instruções aqui de de como participar. É o sorteio de um vinho. E eu vou colocar aqui agora, vou escrever aqui agora o nome do perfil. Que é o perfil. Todo mundo perguntando quais os vinhos, né? Seria legal escrever em algum lugar aí quais são as uvas para comprar o vinho para degustação, né? Já está escrito no material, só falando. Isso, olha aqui, já está escrito no material, exatamente. Lá na página de inscrição também vocês vão entrar, já vai ter todas as informações, né, dos vinhos, mas você pode falar as uvas aí para participar do sorteio de agora, dessa live, das pessoas que estão aqui presentes com a gente. Vocês vão aí entrar, ó, no Master em Vinhos, né? Fixei aí o comentário. Daqui, assim que acabar a live, eu vou postar, lá tem uma publicação de ontem, mas assim que acabar a live, eu vou postar a publicação de hoje e vocês vão comentar apenas uma vez na publicação do feed, escrito "Eu quero". E aí, às 10 da noite, hoje ainda, eu vou fazer o sorteio e aí vamos ver quem vai ser o grande vencedor desse vinho. E dessa vez eu vou participar. E eu quero saber o seguinte, Gianni, o que você está bebendo? Que alguém perguntou aqui para mim, mas você não mostrou para gente. Não mostrei porque é um vinho de amostra. Eu estou avaliando um vinho, não, é um vinho que não está disponível no mercado ainda. É uma garrafa que está até sem rótulo. Estou degustando aqui, tem um papelzinho, tem uma ficha técnica aqui. Eu estou bebendo, estou lendo o que o produtor escreveu na ficha dele, para ver se uma coisa tem a ver com a outra. Então a gente perdoa, então. Estou gostando médio desse vinho. Ok, bebe. Tá gostando médio? Não é assim mesmo. Nem tem tudo agrada a gente, né? Para achar vinhos maravilhosos, tem que beber de tudo, né? Nem sempre é tudo maravilhoso. Bom, gente, vai todo mundo lá no Master em Vinhos, daqui mais ou menos a uns 3, 4 minutos, que eu vou postar lá a publicação do sorteio de hoje. Comenta lá uma vez apenas, "Eu quero", para você participar do sorteio que vai acontecer às 10 horas. Eu vou postar nos stories esse sorteio lá, tá bom? Muito obrigada, Gianni, mais uma vez. Muito obrigado. Tô assim, fascinada em fazer live, nessa troca, tô amando fazer essa troca aí com o nosso público, a gente que nunca tinha feito. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. Tu realmente deixa a gente muito feliz. Fico muito feliz com os comentários, estou lendo os comentários todos aqui. Muito obrigado mesmo. Falei logo no início, lá gosto de comunicar o vinho, de falar sobre o vinho e tentar fazer o máximo possível de pessoas poderem ter conhecimento sobre isso aí. Então, valeu mais uma vez. Tô até chorando. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.